Dance como o vento, cante como a melodia da natureza. Corra com a leveza dos deuses, mova-se com graça, pois a vontade guiará aquele que se entrega ao fluxo da vida. A entrega ao amor é o que nos conduz pelas águas do desconhecido. Une os 4 elementos, mistura os 3, transforma e estabiliza. No 7º dia, o Eterno se revela cheio de tudo e vazio ao mesmo tempo, um composto de infinitas possibilidades. Aprendendo a colher, entenderás o poder de plantar. Ao plantar, entenderás o ciclo de aprendizado da vida. Dá teu coração com generosidade, assim como o vento sopra sem saber o destino. O iniciado segue em avanços, guiado por algo indescritível, mas que queima com a força de um fogo sagrado. Esse algo, embora intangível, é a chave para o maior dos mistérios, a união dos opostos, a reconciliação do paradoxo. O enigma da esfinge não se resolve com palavras, mas através da vivência do equilíbrio profundo. Conhece-te a ti mesmo, dizia o templo, e esse é o portal. Mas o que significa realmente conhecer-se? Não é simplesmente observar as próprias ações ou celebrar os sucessos. Conhecer a si mesmo é descer até as profundezas do ser, onde os medos primordiais e os impulsos incontroláveis residem. É entender que esses aspectos também fazem parte de nossa essência. Aqueles que ousam enfrentá-los descobrem que a esfinge não é um monstro a ser derrotado, mas um espelho a ser decifrado. Seus olhos de pedra refletem aquilo que mais negamos dentro de nós mesmos. A dualidade é a chave. O iniciado que decifra esse enigma percebe que matéria e espírito são como as 2 asas do mesmo pássaro. Para voar, ambas precisam bater em harmonia. A virtude não está em negar o corpo, mas em divinizá-lo. A verdadeira iluminação não se encontra na negação dos instintos, mas na sua transfiguração, no seu aprimoramento. A luz não elimina a escuridão. Ela a transforma, revelando-a como uma aliada. Por isso, os sábios dizem que a iluminação é um caminho de integração, não de fuga. No coração do iniciado, as virtudes eternas florescem como uma flor sagrada. A compaixão surge delicada, como uma flor nutrida pela aceitação dos outros. A justiça se ergue como um carvalho, equilibrando o caos e a ordem, enquanto a beleza brilha como uma estrela, lembrando-nos de que o divino está presente nas formas mais simples da vida. Mas nenhuma virtude é maior que a coragem, pois sem ela, nenhuma das outras pode se manifestar. A coragem nos permite enfrentar a esfinge, atravessar o deserto da inconsciência e suportar o calor da transmutação. A união entre espírito e matéria é, no fundo, a realização do grande trabalho alquímico. Os alquimistas não buscavam o ouro literal, mas a purificação da alma, e cada estágio desse processo do negrado a rubedo reflete o que ocorre dentro de nós. Assim, no 7º dia, quando o iniciado finalmente estabiliza seu ser, ele entende que o eterno é o único templo verdadeiro. O passado e o futuro se dissolvem no infinito presente, e o segredo da esfinge é revelado. Você é o Criador, e a criação, o começo e o fim. Você é luz e sombra, escuridão e clareza. Você é tudo, porque também é nada. O iniciado, ao alcançar esse ponto, já não busca mais respostas. Ele se torna a questão em si. Ele aprende a sorrir em silêncio, a dançar como a chama, a cantar como a ninfa e a correr como Hermes. Ele se move para frente, pois essa é a canção eterna que guia os passos do sacerdote ao longo do caminho das escolas de mistérios. Uma jornada não só física, mas espiritual e eterna, atravessando os templos do Egito como se fosse um só, assim como atravessa os corredores da alma. Cada templo é um estágio, e cada estágio é uma iniciação no mais profundo segredo da existência. A jornada do padre começa em Abidos, um solo sagrado dedicado a Osíris, o deus da ressurreição. Aqui, o iniciado se depara com o maior mistério de todos, a morte. Não a morte física, mas a morte do ego, a identidade ilusória que nos conecta às limitações do mundo material. Abidos não é apenas um lugar de aprendizado, mas um portal para uma nova percepção da existência. No templo de Sete, o padre percorre corredores estreitos, que simbolizam as passagens da alma. No coração do templo, acredita-se que Osíris, o deus da ressurreição, esteja eternamente regenerando. Aqui, o iniciado participa de um ritual onde confronta a própria mortalidade. Deitado em um sarcófago, simbolizando o útero da terra e o túmulo de Osíris, ele escuta os ecos do submundo, como sussurros que o guiam a refletir sobre tudo o que tem medo de perder: posses, identidade e paixões. Gradualmente, o ego desmorona, e ele sente o peso do que deve ser deixado para trás para que o verdadeiro eu possa emergir. Ao sair do sarcófago, é recebido pela luz da tocha e pela inscrição do templo. Da destruição surge a unidade, do caos, a ordem.
Ele aprende que a morte é, na verdade, uma purificação, um processo de se desfazer do desnecessário, para que o verdadeiro ser possa florescer. Em Abidos, o padre vivencia o Negredo, o primeiro estágio da alquimia espiritual, onde tudo se dissolve. Ele deixa o templo com o coração pesado, ainda carregando a centelha de compreensão de que a morte não é o fim, mas o começo de uma transformação. De Abidos, o padre segue para Luxor, a cidade dos 100 portões, onde se ergue o Templo de Amon, um farol de sabedoria. Luxor é um lugar de renascimento, onde o iniciado aprende a arte da palavra, o poder criativo do discurso. Dentro da vastidão do templo, entre colunas imponentes que conectam o céu à terra, ele descobre que a palavra não é apenas o que é falado, mas o pensamento e a intenção que a precedem, moldando a realidade. Os hierofantes do templo revelam os mistérios de Heka, a magia do som e da palavra. Através de mantras e cânticos sagrados, o padre aprende que cada som carrega uma vibração específica, capaz de harmonizar o universo. Uma das lições mais desafiadoras é o silêncio. Durante 7 dias, o padre deve permanecer em completo silêncio, observando seus próprios pensamentos, impulsos e enfrentando o caos interno e as palavras desnecessárias que normalmente teria falado. Esse silêncio não é vazio, mas serve para criar um espaço onde o poder da palavra começa a se cristalizar. No final, o padre é conduzido ao altar sagrado de Amon, onde recita o mantra da criação. Pela primeira vez, sou aquele que foi escolhido, aquele que molda sua realidade com a força da palavra. Quem é esse ser que, pela palavra, transforma o que vê ao seu redor? É aquele que se torna o que diz, que manifesta o que pensa. Em Luxor, um sacerdote aprende com a sabedoria antiga que as palavras possuem um poder divino. Elas não só manifestam o espírito, mas também moldam o mundo ao nosso redor. O que eles dizem altera a realidade. O que pensam transforma sua essência. Saindo de Luxor com uma compreensão profunda do poder da comunicação, o sacerdote segue em direção a Karnak e Edfu, onde o divino se revela de maneira ainda mais sublime. Ao chegar a Karnak, o maior complexo de templos do Egito, dedicado a Amon, Mut e Khonsu, ele adentra o coração da criação. Ali, o templo não é apenas um lugar sagrado, mas uma réplica do universo, esculpida em pedra e iluminada pela luz divina. O sacerdote inicia sua jornada pelos vastos pátios abertos, onde o vento sopra de forma incessante. Cada rajada parece sussurrar segredos do ar. Ali, ele é iniciado no elemento ar, representando o pensamento, a inspiração e o movimento sutil da mente. Ele aprende que o ar é o sopro divino que dá vida ao mundo, mas também o véu que pode obscurecer a verdade quando movido pelo ego. Seguindo seu caminho, o sacerdote chega ao lago sagrado, onde as águas permanecem tranquilas. Ali, ele é iniciado no elemento água, símbolo das emoções e da fluidez da vida. Durante as noites, ele medita sob a luz das estrelas refletida nas águas, compreendendo que as águas profundas e calmas são as que revelam a verdade. Ele aprende a fluir com as emoções, sem reprimi-las ou ser dominado por elas. Nos pátios internos do templo, o sacerdote encontra altares dedicados ao fogo. Ali, ele é iniciado no elemento fogo, símbolo da força de vontade, paixão e transformação. Participando de um ritual, ele acende uma chama com as próprias mãos, utilizando antigas técnicas. O fogo, que consome tudo o que toca, também purifica e transforma. O sacerdote aprende que sua vontade é a força que converte o potencial em realidade. Finalmente, o sacerdote chega às imponentes colunas de pedra, sustentando o teto do templo. Aqui, ele é iniciado no elemento terra, representando o corpo físico, a estabilidade e a conexão com o mundo material. O sacerdote é desafiado a carregar pedras pesadas por uma curta distância, sentindo a força da terra em seu corpo. Ele compreende que o corpo não é um fardo, mas um vaso sagrado para o espírito. Ao concluir sua jornada através de Karnak, o sacerdote é conduzido ao grande salão hipostilo, onde centenas de colunas se erguem, como árvores de um universo cósmico, completando a sua iniciação no entendimento do poder dos elementos e da comunicação com o divino. Na floresta, eles recebem a última lição. Os elementos, embora diferentes, são um só no éter. Eles aprendem que a harmonia entre os elementos é a base de tudo, tanto na criação interna quanto externa. Ao deixar Karak, eles partem com uma nova compreensão do universo, entendendo que o ser humano e o mundo são reflexos um do outro. O equilíbrio interno cria harmonia no exterior, enquanto o desequilíbrio interno é a raiz da desordem no mundo. O padre viaja para o sul, rumo ao templo de Horus em Edfu, onde o iniciado aprende a despertar a visão espiritual, simbolizada pelo olho de Horus. Edfu é o templo das profundezas da percepção, onde a jornada interior atinge novos níveis de consciência. No pátio principal, eles encontram uma estátua monumental de Horus, representado como um falcão. O padre é orientado a meditar diante da estátua por horas,
contemplando o significado do olhar penetrante do falcão. Eles aprendem que o olho de Horus não é apenas um símbolo de proteção, mas uma metáfora para a visão total física, espiritual, consciente e inconsciente. O primeiro estágio em Edfu é aprender a observar. O padre é treinado para perceber os detalhes sutis ao seu redor, desde o movimento das folhas ao vento até as expressões no rosto das pessoas. Eles são ensinados que o que vem no mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. O segundo estágio é a introspecção. O padre entra na câmara interna do templo, onde um espelho polido está estrategicamente colocado. Ele deve olhar para o próprio reflexo por longos períodos, refletindo sobre o que vê ali. Neste momento, ele confronta suas próprias sombras, falhas e virtudes escondidas. Eles aprendem que a verdadeira visão começa olhando para dentro de si mesmos. Finalmente, o padre é conduzido ao salão do Ujat, onde um hierofante o inicia no mistério do olho de Horus. Como parte do ritual final em Edfu, eles participam de uma cerimônia onde seus olhos são vendados durante toda a noite, simbolizando a escuridão da ignorância. Ao amanhecer, a venda é removida e eles testemunham o primeiro raio de sol entrando no templo, simbolizando o despertar espiritual. A lição em Edfu é clara. A visão espiritual não é algo concedido, mas algo que se cultiva. O olho de Horus não se abre sem esforço. Requer disciplina, introspecção e coragem para ver além. Com Ombo e Philae são locais onde o véu entre o visível e o invisível parece mais tênue, onde o sacerdote, ao sair de Edfu, abre os olhos para o que está além da percepção comum. Mas nenhuma visão espiritual se completa sem a coragem de enfrentar o que está escondido nas profundezas da alma. O caminho espiritual leva o sacerdote até o templo de Kom Ombo, dedicado às dualidades. Ali, Sobek, o deus crocodilo, e Horus, o deus falcão, compartilham o mesmo santuário. Nesse espaço sagrado, luz e sombra coexistem, lembrando-nos que o divino é tão vasto quanto contraditório. O sacerdote, ao adentrar o templo, sente o peso da presença de Deus, como se o céu dourado anunciasse o encontro entre o dia e a noite. As colunas erguidas como pilares do templo refletem no Nilo, criando formas que dançam entre a beleza e o terror. A atmosfera parece sussurrar: abrace o que você teme, pois aí reside sua força. O aprendizado em Kom Ombo começa com o confronto. O sacerdote é levado a um salão adornado com esculturas de Sobek e Horus, onde ele deve meditar diante da estátua de crocodilo. Os olhos serenos do crocodilo refletem os aspectos de si mesmo que o sacerdote mais teme ou rejeita. Sobek, com suas mandíbulas afiadas e olhar voraz, representa os instintos primitivos, os desejos indomáveis e a força bruta de sobrevivência. Já Horus, com suas asas abertas, simboliza a mente iluminada, a clareza que transcende o medo. O sacerdote aprende que, embora o crocodilo detenha uma força bruta que sustenta a vida, o falcão mostra o caminho para superar as limitações, voando para além do medo. Na noite final, em Kom Ombo, o sacerdote é conduzido a um ritual à beira do Nilo. Ali, ele submerge nas águas escuras do rio, em um ato simbólico de aceitação e purificação. Ao emergir, ele compreende que a sombra não deve ser destruída, mas integrada. A luz só existe porque há escuridão, e a escuridão só toma forma porque a luz a revela. Ao sair das águas, o sacerdote sente uma nova força dentro de si, não mais temendo seus instintos, mas agora transformando-os em aliados. Com sua sombra agora integrada, ele se torna mais forte, e sua jornada espiritual avança. O sacerdote então viaja para o templo de Philae, o santuário da Grande Mãe, guardiã do mistério final. Ali, ele não enfrenta mais a morte ou a sombra, mas é chamado a transcender tudo o que aprendeu, rendendo-se ao poder do amor, o fio invisível que conecta todos os seres. O templo parece flutuar nas águas, como uma miragem. Ao chegar, o sacerdote percebe que atravessou um limiar entre o visível e o invisível. Isis aguarda, não como uma estátua de pedra, mas como uma presença que envolve o coração, como o perfume das flores ao cair da noite. A primeira lição no templo de Philae é a devoção. O sacerdote é instruído a servir nos altares de Isis, a limpeza da alma e o despertar do verdadeiro poder interior. Os sacerdotes eram ensinados a reconhecer que o amor começa nas ações mais simples. Era no cuidado com os objetos sagrados e na beleza das flores adornando suas oferendas que se revelava a essência do serviço divino. Cada ato de serviço era uma forma de se curvar diante da grandeza do divino. A segunda lição que os sacerdotes aprendiam era sobre o sacrifício. Eles eram conduzidos até o lago do templo, onde deveriam oferecer algo que simbolizasse seu apego ao mundo material, um objeto, uma memória ou até mesmo um desejo. Ao liberarem esses itens nas águas, compreendiam que o amor verdadeiro não exige posse, mas sim liberação.
Na parte mais interna do templo, o sacerdote era guiado em uma meditação profunda, conduzido por um hierofante. Ali, ele experimentava a unidade de tudo. Ísis, além de ser a mãe divina, representava o próprio ventre do cosmos, o espaço de onde tudo nasce, cresce e retorna. Durante essa meditação, o sacerdote repetia suavemente: eu sou a criança e a mãe, o começo e o fim. Eu sou tudo e nada, separado e unido. Ao amanhecer, no último dia de sua jornada, o sacerdote assistia o sol nascer sobre o Nilo, seus raios tocando as águas, como se ele mesmo abençoasse o templo. Eles compreendiam que a jornada não se tratava de um fim pessoal, mas de uma transformação coletiva, tornando-se uma extensão do amor universal de Ísis, um instrumento de compaixão. A coroação do sacerdote marcava o fim de sua jornada. Ele agora atravessava o limiar do templo como um ser transformado, consciente dos mistérios da vida e da morte. O retorno não era um fim, mas sim um ciclo eterno. O sacerdote não era coroado como governante, mas como servo da criação, aquele que compreendia que o verdadeiro poder está na rendição, não na dominação. Na noite anterior à coroação, o sacerdote era levado a um local onde a escuridão e a pedra fria representavam o ventre do cosmos. Ali acendia uma vela, solitária, refletindo a fragilidade de sua jornada, mas também sua indestrutibilidade. Em meditação, ele revisitou cada etapa de seu caminho, recordando os símbolos de sua transformação: a morte simbólica, a palavra sagrada, a dança dos elementos, a visão de Horus, a integração das sombras e o abraço do divino. Na manhã do novo ciclo, o sacerdote submergia no Nilo como um símbolo de sua purificação final e renascimento. Emergindo, ele se tornava alguém nascido pela luz pela segunda vez. Ao meio-dia, com o sol no auge, ele entrava no salão central, onde um círculo de hierofantes aguardava. No centro estava a coroa dourada, adornada pela serpente, símbolo da sabedoria desperta. O hierofante-chefe, com uma voz grave e atemporal, declarou: você percorreu o caminho dos deuses. Na morte, renasceu. Na separação, encontrou a integração. Agora, você é filho de Ísis e Osíris, a ponte entre o céu e a terra. Através da sua palavra, o mundo será moldado. Através da sua sombra, a luz será revelada. Através da sua luz, o amor se manifestará. A coroação não marcava o fim, mas o começo de uma nova fase, na qual o sacerdote deveria viver como reflexo do divino na matéria. Antes de deixar o templo, ele ofereceu uma oração final, não em voz alta, mas dentro de sua alma: que eu seja a ponte onde há separação, que eu seja a luz onde há escuridão, que eu seja o amor onde há medo, que o divino flua através de mim, para que todos os seres se lembrem de que são também templos, também eternidade.